Inicialmente vai fazer uso da palavra o vice-presidente do IEE, Leandro Gostiza, que fará a introdução deste segundo painel do 18º Fórum da Liberdade. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Em nome do Instituto de Estudos Empresariais, o IEE, eu agradeço a presença de todos vocês e dou início a esse segundo painel do Fórum da Liberdade. Nesse painel nós propomos uma reflexão e um debate acerca do tema trabalho e realização pessoal. E nós temos a honra de contar com a presença do Dr. Jorge Gerdau Johann Peter, presidente do Grupo Gerdau, sem dúvida nenhuma um dos principais, maiores responsáveis pela geração de trabalho e de oportunidades de realização no nosso país, e do economista Eduardo Gianetti da Fonseca, PhD em Economia em Cambridge, autor de diversos livros, entre eles o Felicidade, que trata exatamente do tema em questão, e um dos maiores especialistas no assunto no Brasil. Como ponto de partida para esse nosso debate, nós encaminhamos e pensamos em algumas perguntas, como, por exemplo, a felicidade está na iniciativa ou no ócio? Qual o papel do Estado, das empresas e dos indivíduos na busca da realização? Existe algum sistema socioeconômico capaz de resolver por nós o desafio da realização? Por fim, eu novamente agradeço a presença de todos e encorajo a participação de todos os presentes através de perguntas aos nossos palestrantes. Muito obrigado, um bom painel e um bom dia a todos. Agradeço a participação do Leandro, as palavras de introdução e de saudação aos palestrantes. E nosso primeiro painelista será o professor Eduardo Gianetti da Fonseca, PhD em Economia, como disse o Leandro, da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Ele é também professor da Faculdade IBMEC de São Paulo e integra o Conselho Superior de Economia da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Com a palavra, Dr. Gianetti da Fonseca. Obrigado. Muito bom dia a todos. É realmente uma satisfação, uma alegria estar aqui em Porto Alegre para participar do Fórum da Liberdade. Esse evento que, sem nenhum favor, já é uma referência de âmbito nacional. E minha alegria também de estar compartilhando esse painel com o Dr. Jorge Gerdau, um dos maiores líderes empresariais brasileiros das últimas décadas, e poder me debruçar aqui com vocês, compartilhar com vocês algumas reflexões sobre um tema que eu creio ser de interesse universal, que é este da relação entre trabalho e realização. Eu vou dividir a minha fala, vou fazer um maior esforço aqui para me ater ao tempo regulamentar. Vou dividir a minha fala em 3 partes e eu vou caminhar do particular para o geral. A minha estrutura, portanto, vai do particular para o geral. Eu vou começar falando um pouco na ótica do indivíduo e o desafio de integrar a atividade profissional e a realização no trabalho, olhando para como essa questão se coloca na ótica de cada um de nós. Em segundo lugar, na segunda parte, eu vou me dedicar a olhar um pouco a teoria da organização, mostrar a importância para as organizações, especialmente empresariais, de promover a integração entre a atividade profissional e a realização pessoal. E eu vou mostrar como isso, no mundo das novas tecnologias, do capital humano, da competitividade, esta integração entre trabalho e realização se torna uma verdadeira exigência econômica para as empresas. E, por fim, eu não poderia deixar de dizer alguma coisa olhando a ótica coletiva, a ótica da nação, especificamente os desafios e as distorções que marcam, infelizmente, o mercado de trabalho no Brasil, e colocar algumas sugestões práticas acerca do que pode ser feito, mesmo num cenário de baixo crescimento econômico, que é aquele que provavelmente teremos, pelo menos a curto e médio prazo. Então, eu vou começar do indivíduo, passar pela organização e, finalmente, tecer algumas considerações de âmbito agregado, olhando para a questão do trabalho na realidade brasileira hoje. Eu vou prefaciar a minha primeira parte citando aqui uma passagem de um grande economista norte-americano, Frank Knight, que, entre outras coisas, é o pai da principal escola de economistas liberais do pós-guerra, a Escola de Chicago. Frank Knight foi professor, entre outros, de economistas como Milton Friedman,
como George Stigler, e a essa escola de Chicago pertence também o Gary Becker, que nós vimos aqui no vídeo que antecedeu esse painel. Frank Knight é, portanto, uma figura muito importante no mundo do pensamento econômico norte-americano, inspirador de toda essa tradição liberal de Chicago, e ele tem o que eu considero uma das passagens mais relevantes para nós introduzirmos essa questão da integração entre o mundo do trabalho e o mundo da realização pessoal e profissional. O Frank Knight, no livro dele Ethics of Competition, 1923, afirma o seguinte: quando refletimos que a atividade produtiva ocupa a maior parte das horas que a grande maioria da humanidade passa acordada, de certo não se pode supor, sem uma investigação ou exame, que a produção é tão somente um meio, um mal necessário, um sacrifício feito em nome de algum bem inteiramente fora do processo de produção. Somos impelidos a procurar fins no próprio processo econômico e considerar atentamente as possibilidades de participação na atividade econômica como uma esfera de autoexpressão e realização criativa. Eu acho que nessas palavras do Frank Knight estão colocadas realmente as questões fundamentais de quem entende que a economia e o trabalho têm que servir a fins que transcendem o universo do econômico. Ou seja, o econômico é meio para a realização de valores humanos. E é fundamental nessa perspectiva que o trabalho não seja entendido apenas como algo feito a contragosto para a obtenção de uma renda e a satisfação de necessidades de consumo. O desafio que o Frank Knight está colocando aqui é como incorporar a produção, o trabalho, dentro de uma visão integrada do ser humano, em que há espaço para o que ele chama a autoexpressão e a realização criativa. É evidente que no mundo em que nós vivemos há um conflito, muitas vezes forte, entre os objetivos da realização e o objetivo da geração de renda. Essas coisas nem sempre coincidem. Eu vou começar a minha fala propriamente citando dois exemplos do campo em que eu sou pesquisador, que é o campo da história das ideias, mostrando os dilemas e, às vezes, os erros que se cometem no caminho da busca de um espaço na atividade profissional, na atividade produtiva, para fins de realização. O meu primeiro exemplo é um jovem francês chamado René. A grande ambição de René, um jovem francês de 22 anos, era seguir uma carreira militar e virar oficial no prestigioso exército comandado por Maurício de Nassau. Alistou-se e mandou ver. Acontece, porém, que ele era fisicamente tíbido e tinha enorme dificuldade em acordar cedo. O fracasso veio a galope. O pai de René ficou desapontado e recriminou seu filho caçula, acusando-o, cito, de não servir para nada, exceto ser encapado em couro de novilho. O jovem René, frustrado na vida de ação e aventura que pretendia levar, recolheu-se aos estudos e passou a conversar consigo mesmo sobre os seus pensamentos. Penso, logo existo. Desse passo em falso nasceu Descartes, o pai da filosofia moderna e nada menos do que criador da geometria analítica. Meu segundo exemplo, também do campo da história das ideias, é um outro jovem, este de nacionalidade inglesa, chamado Charles. O jovem Charles não sabia o que fazer na vida. Na falta de opção, acabou cedendo à vontade do pai, que era médico, e matriculou-se no curso de medicina em Edimburgo. Não funcionou. Abandonou o curso na metade, sem se formar, e seguiu para a Universidade de Cambridge, onde pretendia preparar-se para uma carreira no clero anglicano. O seu desempenho acadêmico, porém, foi medíocre. Pior, ele perdeu a fé. Para quem está se preparando para uma carreira no clero, nada pior podia ter acontecido. Formado e sem rumo, Charles decidiu aceitar o posto de naturalista a bordo de um navio que passaria 5 anos pelos mares do Atlântico Sul. O pai, contudo, era radicalmente contra a ideia. Coisa de vagabundo, ele chegou a escrever numa carta. Foi apenas graças a um tio que aplacou a fúria paterna que o jovem Charles conseguiu embarcar no Beagle. Assim Darwin se fez, o pai da biologia moderna e o criador da teoria da evolução por seleção natural.
Esses exemplos permitem tirar algumas lições. Poderíamos ter exemplos aqui do campo do empreendedorismo empresarial, exemplos do campo do atletismo, exemplos de todas as esferas de atividade humana. Mas eu queria tirar algumas lições de caráter geral a partir desses dois casos que eu relatei e que eu acho que ilustram bem alguns dilemas que aparecem. A escolha de um trabalho, a que se dedicar e como ganhar a vida, não é uma opção qualquer. Entre as decisões de uma vida, essa escolha costuma ser das mais difíceis. Para muitos, é verdade, a privação material e educacional torna o campo da escolha terrivelmente exíguo. São todos aqueles que se darão por satisfeitos se puderem achar algum emprego que os afaste da mendicância. A essência do desenvolvimento de uma nação está na ampliação do campo efetivo de escolha aberto aos cidadãos. Mas para os que tiveram acesso a melhores oportunidades educacionais, a escolha de uma atividade profissional é quase sempre um desafio espinhoso, uma fase de dúvidas e receios, angústia e solidão. O erro pode revelar-se, como nos exemplos que eu me referi, um caminho tortuoso do acerto, mas ele é também, com muita frequência, o atalho para uma vida de arrependimento e frustração. Como dizia um poeta, fiz de mim o que não soube e o que podia fazer de mim não o fiz. A equação de uma escolha profissional bem resolvida possui duas incógnitas que precisam ser simultaneamente solucionadas. Duas demandas têm que ser integradas. A primeira é vocacional. Não apenas descobrir do que efetivamente gostamos e o que vemos sentido em fazer, mas também encontrar a atividade para a qual nos sentimos mais aptos e capazes de realização. Imagine, por exemplo, se Pelé tivesse teimado numa carreira de ator ou cantor, ou se um Stradivarius enfiasse na cabeça que o seu negócio era tocar violino em vez de fabricá-los. O mundo ganharia um músico medíocre e perderia o melhor fabricante de violinos de todos os tempos. Autoconhecimento, coragem para experimentar e a humildade para reconhecer os próprios limites são fundamentais aqui. É muito mais difícil do que normalmente se imagina encontrar aquilo que realmente se pode fazer muito bem, aquilo para a qual a pessoa está de fato apta e vocacionada para encontrar a sua realização. O economista britânico Keynes tinha uma frase que eu acho interessante, ele dizia o seguinte: para aqueles que lutam pelo pão diário, o ócio é um prêmio ardentemente desejado, até que eles o conquistam. É no momento em que a pessoa tem a liberdade de escolha que ela começa a se deparar realmente com a dificuldade de tornar esta escolha algo dotado de sentido e algo capaz de resultar num projeto de vida e de realização. A segunda incógnita da minha equação, ligando trabalho e realização profissional, é o lado financeiro, é o lado material. O desafio, evidente, é encontrar uma atividade que permita conciliar esta realização pessoal com a obtenção de uma renda monetária compatível com a nossa aspiração de consumo. É o dilema que nós poderíamos resumir: cifrão versus satisfação. O que nós sabemos hoje pelas pesquisas de bem-estar que estão sendo conduzidas no mundo inteiro é que o caminho da realização calcado exclusivamente no consumo e no aumento da renda é muito limitado. Ou seja, a partir de um certo nível de renda, todas as pesquisas feitas internacionalmente mostram que não há qualquer evidência de que, a partir deste nível de renda, acréscimos no nível de renda tragam maior felicidade. É limitado esse caminho, basicamente por duas coisas que eu não vou aprofundar aqui, depois no debate podemos voltar a elas, mas que são a adaptação. A gente se adapta muito rapidamente ao novo padrão de consumo e aquilo deixa de trazer a satisfação que inicialmente prometia, e o que é chamada corrida armamentista do consumo. O fato de que, a partir de um certo nível de renda, quando certas necessidades básicas do ser humano estão atendidas, as pessoas passam a se preocupar muito mais com a sua posição relativa aos demais do que propriamente com aquilo que estão obtendo diretamente ao consumir. Isso torna o consumo uma corrida armamentista. Estão todos permanentemente olhando para a sua posição relativa. O resultado final é um jogo de soma zero. Resumo então dessa questão ligando trabalho e realização pessoal profissional. Nós precisamos sempre buscar um equilíbrio adequado entre esses dois imperativos que são vocação, sentido, valores do indivíduo
de um lado, e mercado, oportunidades de geração de renda, de colocação profissional, de outro. Se a frente vocacional é uma questão de autoconhecimento por tentativa e erro, a solução do lado material financeiro depende de um conhecimento objetivo das tendências e oportunidades que o mundo oferece. Nenhuma opção que sacrifique inteiramente uma das duas incógnitas para preservar a outra será satisfatória. O cifrão sem a menor satisfação leva ao trabalho como tormento alienado, e a satisfação sem o mínimo de cifrão leva ao parasitismo ou à penúria. A grande novidade, aqui eu passo a segunda etapa da minha fala, e essa é uma ótima notícia, é que a aproximação entre a profissão e a realização, entre o trabalho e a ética, entre o ser humano no seu lado mercantil, seu lado agressivo mercantil, e o ser humano no seu lado da realização pessoal, esta aproximação entre a profissão e a realização está se tornando uma fundamental exigência de ordem econômica. Por quê? O que me leva a essa afirmação é uma análise das transformações trazidas ao mundo empresarial por três realidades fundamentais. Primeiro, as novas tecnologias, a tecnologia da informação e essa possibilidade enorme que se abre de uso de telecomunicações, de informática, de inteligência artificial no mundo do trabalho. Em segundo lugar, a importância crescente do capital humano na atividade econômica. E, em terceiro lugar, o recrudescimento da competição na medida em que as economias se integram, o mercado mundial floresce e os padrões de excelência, os padrões de competitividade empresarial se tornam cada vez mais exigentes. O que eu queria argumentar? Eu queria argumentar, olhando agora para a organização, que, na medida em que essas três coisas acontecem, se torna um requisito de primeira ordem para a organização empresarial evitar o péssimo negócio que é o trabalho alienado. E o que é o trabalho alienado nesse contexto? Eu acho que o trabalho alienado aqui foi razoavelmente bem descrito pelo jovem Marx. O jovem Marx tinha uma preocupação genuína com o trabalho que se torna um tormento. E ele descreveu o trabalho alienado, num dos seus escritos juvenis, com uma fórmula que eu acho muito útil e que hoje está condenada economicamente no mundo da nova tecnologia. O jovem Marx descrevia o trabalho alienado dizendo: o trabalhador assalariado apenas se sente ele próprio quando ele não está trabalhando. Quando ele está trabalhando, ele não se sente ele próprio. O que Marx está dizendo aqui? Está dizendo numa situação de emprego em que a pessoa não sente nenhum tipo de realização naquilo que faz. A maneira como ela ganha a vida, a maneira como ela se ocupa, está totalmente alheia aos seus valores, à sua individualidade, ao seu sentido de realização. Esse tipo de trabalhador, ele apenas se sente ele próprio quando não está trabalhando. No momento em que ele está trabalhando, ele suspende a sua individualidade, ele deixa de ser quem é, ele abre mão dos seus valores, da sua visão de realização pessoal e empresta, aluga o seu tempo de trabalho para que outros façam dessa energia, dessa força de trabalho, o que bem entenderem. Este modelo faliu no mundo moderno. Se ele teve alguma realidade no passado, no início, nas primeiras etapas da Revolução Industrial, este modelo está totalmente condenado. Por quê? Porque ele joga fora aquilo que há de mais valioso para a empresa nos ativos que ela possui, que é o conhecimento disperso no cérebro, a criatividade da qual cada ser humano é dotado. Uma empresa no mundo de hoje que não souber mobilizar para o seu universo, para a sua atividade, para aquilo que é feito dentro dela, aquilo que de melhor o ser humano integral pode oferecer, é uma empresa que será implacavelmente condenada na competição. Porque o segredo hoje do sucesso é o aumento de produtividade, e esse aumento de produtividade vem exatamente da mobilização, do uso inteligente do potencial humano que está disperso no cérebro, no conhecimento local que cada membro da organização tem sobre aquela atividade que ele exerce e que apenas ele conhece em detalhe. Uma empresa que se resigna, que se aceita esse tipo de alienação que o jovem Marx descreveu, eu estou argumentando, é uma empresa hoje que não sobrevive
numa economia de mercado, em que a pressão competitiva é maior, em que as novas tecnologias exigem muito mais autonomia, o funcionário, o trabalhador tem que ser capaz de usá-la por conta própria, fazendo escolhas, tomando iniciativas, assumindo a responsabilidade pelas deliberações e pelas escolhas que faz, e num mundo em que o capital humano, ou seja, o treinamento, a qualificação, o permanente aprendizado é fundamental para o sucesso da atividade. Outra coisa que eu queria mencionar ainda em torno da mudança na visão do que é uma organização viável nesse mundo mais competitivo em que nós vivemos é o que a gente poderia chamar não alienação do trabalho, mas o que eu poderia chamar talvez a alienação do capital. A ideia da alienação do capital, eu vou resumir aqui simplificadamente, é a ideia de que a única função de uma empresa é comprar força de trabalho, financiar a compra de máquinas e equipamentos, juntar os fatores de produção numa função de produção fria e maximizar o lucro. A ideia de que a empresa, no fundo, não passa de um contrato mercenário entre adultos visando o retorno, o máximo retorno factível para remunerar os acionistas. O problema dessa alienação, eu acho, do capital, que seria paralela no mundo do capital ao mundo do trabalho que Marx descreveu, é que ela acaba também sacrificando algo de muito valioso, que é a noção de que a empresa, no fundo, é uma microcomunidade. Ela é muito mais do que um contrato frio entre adultos visando maximizar retorno monetário. Ela é uma microcomunidade, ou seja, ela precisa ser um projeto de vida e ela precisa atender a outros valores que não também o da maximização de lucro. Por estranho que pareça à primeira vista, esse é o ponto que eu gostaria de chegar ao falar da alienação do capital, por estranho que pareça à primeira vista, há um sentido em que gerir empresas se assemelha a experiências como a amizade, o amor e a crença religiosa. Por que eu digo isso? Ter amigos costuma trazer vantagens práticas na vida. O amor correspondido abre as portas para as delícias do sexo. A fé religiosa, vamos supor, é o caminho da salvação eterna, é o caminho do paraíso. Mas se você inverte as coisas e coloca o carro na frente dos bois, o resultado será o contrário do que se poderia esperar. Se você passa a cultivar suas amizades para obter vantagens, a calcular o afeto para desfrutar do sexo e a frequentar a igreja para ser salvo, então o resultado provável é que você acabe não só sem amigos, sem amor e sem fé, mas termine também perdendo até mesmo aquilo que pretendia ganhar: vantagens, orgasmos e o paraíso. Da mesma forma, se a empresa é boa, se ela é uma microcomunidade na qual todos se sentem participantes e integralmente vinculados como projeto de vida, se a empresa é boa, é provável que ela seja também lucrativa e remunere adequadamente os seus acionistas. Mas se ela existe apenas para dar lucros e remunerar os acionistas, tudo mais estando subordinado a este imperativo maior, é provável que a empresa se torne, com o tempo, pouco mais que um contrato fortuito, efêmero e mercenário entre adultos calculistas. Uma situação capaz de disparar os alarmes do mais tolerante acionista. Portanto, não se pode pensar que a empresa é apenas uma máquina voltada para um monovalor, que é o lucro. Existem outros objetivos a serem atendidos e o que eu estou argumentando aqui é que a própria lucratividade da empresa será sacrificada se ela esquecer que, no fundo, para funcionar e ser competitiva, ela precisa atender a outros valores de interação, de realização, de sentido naquilo que cada um faz, que são hoje fundamentais para a sobrevivência até no mundo empresarial, no mundo do trabalho. Bom, o tempo passa rapidamente, eu queria usar os meus minutos finais para falar um pouco agora da realidade brasileira e começar lembrando que, de certa forma, é um luxo nós estarmos aqui falando do trabalho como fonte de realização, quando o problema, para a maioria, para muitos brasileiros pelo menos, é simplesmente algo muito mais elementar, é emprego. Uma evidência que aparece com muita força nos estudos de bem-estar, e é talvez o maior vínculo entre economia e felicidade, é o seguinte:
o desemprego diminui muito a felicidade do ser humano. Por exemplo, isso aparece com força em estatísticas sobre suicídio. A incidência do suicídio entre os desempregados, esse é um dado universal, é muito maior do que na média da população. A falta de uma situação regular, de colocação, de atividade, de participação na vida social e na divisão social do trabalho, não há a menor dúvida sobre isso, é uma enorme fonte de infelicidade humana. E o Brasil, infelizmente, tem um grave problema, até mesmo no atendimento desse requisito primeiro, que é uma situação regular de emprego. O que podemos esperar? E o que se pode fazer a curto prazo? O emprego, a criação de empregos, depende fundamentalmente de duas coisas. Ela depende de crescimento econômico, que por sua vez depende de investimento. Esta é uma variável. E ela depende de uma outra coisa, sobre a qual eu vou ser um pouco mais específico, que é instituições do mercado de trabalho. Infelizmente, o crescimento que nós sonhamos para o nosso país, de 6, 7% ao ano, de modo sustentado, não virá a curto e, eu diria, infelizmente, talvez até mesmo a médio prazo. No entanto, eu não sou pessimista em relação à possibilidade de melhorar a curto prazo a situação de emprego na economia brasileira. Talvez cada uma delas também merecesse uma palestra à parte, mas eu vou comentar basicamente as 3 grandes anomalias que se identificam com clareza hoje e que excluem um enorme número de brasileiros da situação normal de emprego. Primeira delas, encargos que incidem sobre a folha salarial. Nós temos situações normais de emprego em que o que se paga de encargos supera até mesmo aquilo que o trabalhador leva para casa de salário no final do mês, salário direto. Há algo errado numa situação como a nossa hoje no Brasil, em que, primeiro, a esses encargos não correspondem nenhum tipo de benefícios e nenhum tipo de serviços que o justifiquem. E segundo, a ideia de que você pode financiar assistência social, como se faz hoje no Brasil, cobrando impostos que incidem sobre a folha salarial. Isso é um contrassenso econômico. Você está encarecendo o preço relativo do fator trabalho, portanto inibindo a geração de empregos, e você está recolhendo impostos para transferência, pura e simplesmente, não são tributos que depois viram benefícios previdenciários, você está recolhendo esses impostos da maneira mais punitiva à geração de novos empregos, que é onerando enormemente o preço de contratação do trabalho. Nós poderíamos ter, pela redução do encargo que incide sobre a folha salarial e uma mudança na maneira como são feitas as transferências de renda extra-mercado para fins de assistência social, nós poderíamos já ter aqui uma primeira novidade, um primeiro alívio na situação do emprego. Segundo ponto é a legislação trabalhista. E isso é quase espantoso lembrar que no Brasil ainda tem vigência a CLT, né? Uma instituição completamente anacrônica nesse mundo globalizado, de novas tecnologias, de muita fluidez, de muito dinamismo econômico. Nós ainda temos uma legislação incrivelmente detalhista, extremamente enrijecedora de todo o processo de contratação, reciclagem e dispensa de funcionários. E a experiência mundial mostra com clareza, quanto mais livre, quanto mais flexível a legislação que incide sobre o mundo do trabalho, a legislação trabalhista, maior a capacidade de um país de gerar liquidamente empregos. Os países que têm legislação trabalhista enxuta e que apostam na liberdade no mundo do trabalho, países como os Estados Unidos, como a Inglaterra, como a Holanda, têm uma situação de emprego muito superior à situação de países que apostam, como infelizmente o Brasil, em legislações hiperdetalhistas que punem o processo de dispensa de funcionários com multas, com todo tipo de entraves a uma maior liberdade e uma maior fluidez no processo de contratação e dispensa. Eu estou me referindo, evidente, a países do continente europeu, como são a Espanha, como a França e como a Alemanha. O Brasil combina o pior de dois mundos em termos de legislação trabalhista. Para os que não encontram situação normal de emprego, a selva da informalidade, sem nenhum tipo de proteção, nenhum tipo de resguardo dos direitos legítimos que o trabalhador precisa ter atendidos. E para aqueles que... Então, nós temos a total
liberdade, mais anárquica, e não a liberdade estruturada pela lei, né, no mercado informal. E no mercado formal, nós temos a rigidez europeia. Ou seja, nós combinamos a esclerose legislativa europeia com uma liberdade selvagem, anárquica, do salve-se quem puder, na informalidade, resultando nessa situação que nós conhecemos de um mercado estacionado no emprego formal há várias décadas. Meu último ponto de iniciativa que poderia atenuar muito o desemprego no país e incorporar à economia formal enormes contingentes de brasileiros seria rever profundamente esta aberração enorme que se convencionou chamar no Brasil justiça do trabalho. O Brasil carrega o triste recorde de ser o campeão mundial de ações trabalhistas, de litígios nas relações de trabalho. São mais de 2 milhões de ações trabalhistas por ano que acabam criando, esse é o problema, incrível, enorme, exorbitante incerteza no contrato de trabalho. E isso inibe a geração de empregos. O empreendedor brasileiro, o empresário brasileiro, evidentemente, pensa com muita relutância antes de se abrir à possibilidade de um contrato sobre o qual existe tamanha incerteza como é um simples contrato de trabalho no Brasil. A Associação Comercial de São Paulo encomendou, há coisa de 2 anos atrás, uma pesquisa na Grande São Paulo sobre a situação do emprego e chegou a um resultado que eu considerei seria cômico se não fosse trágico. Existem mais proprietários de carro particular na Grande São Paulo do que cidadãos com carteira de trabalho assinada. Ou seja, se tornou um bem de luxo mais excludente, uma situação normal no mercado de trabalho e de emprego, do que a posse de um carro particular. Um sinal claro de anomalia institucional. Chegamos nessa situação espantosa. Outro exemplo que eu vou dando, eu já estou caminhando aqui para a minha conclusão. Outro dia, fazendo uma apresentação num banco de varejo no Brasil, foi relatado por um diretor de recursos humanos a seguinte situação. O funcionário do banco, ao ser demitido, é procurado pelo sindicato ou pelo escritório de advocacia trabalhista com a seguinte proposta. Ele vende para o sindicato ou para o advogado os direitos de acionar o banco na Justiça do Trabalho por uma quantia à vista e tudo que o sindicato obtiver depois no litígio fica para o sindicato. Nós chegamos ao mercado secundário de ações trabalhistas no Brasil. Essa é a realidade. Tal é a disfuncionalidade e tal é a anomalia institucional desse setor da nossa economia. Nenhum governo vai resolver o desafio da aspiração humana de realização e felicidade. Isso é alguma coisa que só os indivíduos e os indivíduos organizados em empresas podem atender. Não há como o governo decretar ou impor projetos de vida, sonhos e valores éticos. Mas o governo, pela sua omissão e pelo equívoco da maneira como ele regulamenta setores da economia, pode arruinar a vida de muitos cidadãos. E isso, infelizmente, é o que nós observamos hoje na realidade brasileira. Nós vivemos uma situação de emprego muito pior do que precisaria ser, mesmo com baixo crescimento econômico, porque o lado institucional, a regulamentação, os encargos, a legislação e a chamada justiça do trabalho são punitivos, são os piores inimigos hoje de quem sonha em ter uma situação normal, uma situação que deveria ser a regra do jogo de emprego formal dentro da legalidade e com os direitos trabalhistas legítimos sendo devidamente respeitados e atendidos. Podemos, portanto, mesmo na ausência de crescimento econômico, que esta é uma outra questão, crescimento econômico relevante, podemos sim fazer muita coisa e temos que cobrar dos nossos governantes iniciativas de desbloqueio e de flexibilização corajosa das relações de trabalho no Brasil. Nós precisamos fazer uma enorme aposta na liberdade quando se fala da questão do emprego na realidade nacional. Basicamente era isso. Obrigado pela atenção. Para esta plateia formada em sua maioria por jovens, o que disse o doutor Eduardo foi, na verdade, uma grande lição nesse momento de dúvidas de muitos de vocês, mas ele acho que propôs um choque de humanismo no capitalismo.
seja no Brasil, seja nas outras relações. Agradecemos muito a participação do professor Eduardo. Ele teve 7 minutos adicionais, porque não podia interromper esta belíssima aula que deu para todos nós. E eu convido agora o Dr. Jorge Gerdau Johann Peter para fazer a sua exposição. Ele é presidente do Grupo Gerdau e coordenador da ação empresarial, lidera o Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade e integra o Movimento Brasil Competitivo e o Conselho da Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade. Com a palavra, Dr. Jorge Gerdau Johann Peter. Bom dia a todos. Depois da brilhante palestra do meu amigo professor Janete, eu diria que a minha visão, ela traz talvez uma complementação, porque o conceitual colocado por Janete nos dá uma visão da estrutura, da complexidade, e eu vou transmitir um pouco da minha preocupação e da minha vivência de buscar esse objetivo de produtividade e eficiência dentro do trabalho, dentro de uma empresa, e que indiscutivelmente hoje, dentro da complexidade das relações sociais, ela tem que ter um conceitual bastante bem definido. Eu vou inicialmente colocar a vocês essa visão de que é uma antiga empresa e uma nova empresa. E dentro desse conceito eu poderia colocar, como está assinalado os pontos mais vinculados ao trabalho, eu diria que poderia também o que é uma antiga relação de trabalho, o que é uma relação de trabalho na nova empresa ou um novo emprego, o emprego do futuro. Então nós temos as características históricas do século XX e século XXI. Historicamente, eu queria apenas ter um objetivo do emprego, depois a integração vertical, e hoje eu aspiro mais, eu quero o crescimento pessoal. Aí nos pontos complementares que vocês poderão ver, talvez tenha aí pontos interessantes, uma estratégia, o top-down, bottom-up, mas o ponto interessante, vamos dizer, seja a liderança, que historicamente tinha que ser dogmática, ela passa hoje para uma liderança servidora. Eu vou me detalhar um pouco mais durante a minha palestra sobre esse ponto. O objetivo do emprego, o objetivo da segurança e hoje o objetivo do crescimento pessoal. Eu tinha uma motivação, hoje eu preciso competir, eu tenho que hoje não só competir, mas tenho que construir. Eu buscava apenas uma produtividade, hoje ela tem que ser incremental e hoje ela tem que avançar aos saltos. Essa realidade dentro da empresa significa indiscutivelmente uma mudança comportamental importante do indivíduo dentro desse cenário da competitividade. Eu vou agora passar alguns dados sobre o trabalho Maslow, que entendo que é extremamente interessante, que isso refere cada vez mais às expectativas e necessidades do indivíduo, as necessidades humanas e pessoais. Eu parto inicialmente da necessidade mínima, e como a Janete também colocou, de buscar a segurança do trabalho e ter condições mínimas de saúde. Depois eu passo para o estado emocional, depois mental e espiritual. Aqui eu gostaria de fazer uma observação, talvez sobre algum ponto importante, que, vamos dizer, na atitude mental, à medida que eu vou crescendo nas minhas exigências, nas minhas aspirações, no conceito do crescimento pessoal, ponto 6, né? Aí é que começa a surgir também o aspecto de sentimento e que deve se observar hoje dentro de uma estrutura de realização pessoal ou do emprego, né, do sentimento de pertencer a uma equipe vencedora. E isso é a grande preocupação de uma grande organização da empresa, de que realmente a pessoa possa ter o sentimento de pertencer a uma equipe que busca vencer, que busca resultados e que a pessoa possa ter participação nesse processo. Né. Aí, no item 10, aí, novamente eu toco no aspecto da grande mudança que é a liderança servidora, né, em que talvez seja um dos fenômenos mais importantes a nós analisarmos, que é a mudança de uma liderança autoritária para uma liderança que procura potencializar os recursos humanos dentro da empresa. Eu entendo que esse talvez seja hoje um pontos
mais importantes na evolução comportamental de uma sociedade moderna, e que ela está caracterizada não na relação do trabalho, mas eu diria que ela está acontecendo na própria relação da casa. Eu, às vezes, conversando com meus executivos, eu digo o seguinte: meu avô, né, provavelmente na casa dele, para meu pai falar na mesa, ele pedia licença ao pai. Hoje, provavelmente, o pai pede licença aos filhos para ter chance de falar na mesa, tá certo? Isso é um fenômeno que todos nós, em maior ou menor escala, vivemos, mas se nós temos fora da empresa essa relação, não pense que na empresa nós vamos conseguir manter uma relação, na nossa relação de trabalho, esquemas que funcionaram há 100 anos atrás ou coisa desse tipo. Então, é preciso cada vez mais esse conceito da liderança, de pertencer, de envolvimento e de potencializar as pessoas. Aí eu toco num segundo ponto, que talvez seja hoje um dos grandes conflitos, e que é a relação do próximo item, que é a relação sindicato em relação à autogestão. Cada vez mais, numa empresa moderna, em que se constrói um regime de estrutura flat, em vez de ter 10 hierarquias, se trabalha com 2, 3, máximo 4 níveis de hierarquia, se procura autocapacitação e praticamente o sistema de chefia, ela passa a desaparecer no sentido de ter apoiadores para equipes que trabalham com autogestão, autocapacidade. Consequentemente, vivemos aí um novo fenômeno da crise absoluta que os sindicatos têm. Janete falava um pouco sobre o problema da complexidade da legislação trabalhista. Indiscutivelmente, nós estamos vivendo esse tema de uma forma absolutamente intensa no Brasil, e foi encaminhada uma legislação hoje na tentativa de modernizar a legislação sindical, mas, no meu entender, ela é um retrocesso em relação de tudo que foi colocado por Janete e que hoje o mercado de trabalho exige. O mercado de trabalho exige maior descentralização, maior flexibilização, seja de horários, trabalho em casa, flexibilidade de todos os tipos. Isso também acontece principalmente porque, historicamente, a atividade industrial e o setor primário tinham um percentual na atividade do trabalho enorme. Hoje, numa sociedade moderna, o trabalho no campo significa, nos países mais desenvolvidos, menos de 5%, chega a números de 2,5%, 3%. O setor industrial nas economias modernas participa com números abaixo de 20%. Consequentemente, o resto tudo é atividade de serviço. Consequentemente, a visão histórica da estrutura sindical na relação de trabalho está completamente modificada. E no Brasil, em vez de nós nos ajustarmos à flexibilização, há uma tendência de fazer uma centralização de poder nas grandes centrais sindicais, com um intervencionismo mais forte na relação de trabalho, e que está completamente fora da realidade. Vamos dizer, e o fenômeno desse conflito das mudanças da relação de trabalho entre o indivíduo e o sindicato também passa que, historicamente, se contratava mão de obra e hoje, cada vez mais, se trabalha com profissionais individuais. O conceito de esforço físico, da massa de trabalho, praticamente desapareceu e cada vez mais são operadores técnicos especializados e capacitados. Daí a grande exigência de investirmos cada vez mais na capacitação e no desenvolvimento de qualquer tipo de atividade nas empresas. E eu diria que ainda tem um outro aspecto interessante dentro dos fenômenos, só para dar uma orientação a vocês. No mercado de trabalho americano, antigamente tinha mais de 50% da força de trabalho sindicalizada, hoje fala-se em número ao redor de 10%, 11%. Então, consequentemente, há uma mudança nesse cenário, mas que nós aqui, nessa nossa voracidade legislativa, estamos querendo, em vez de regular menos, estamos querendo regular mais. Há pouco me perguntava, eu disse, nos falta a discussão conceitual do que é uma relação de trabalho moderna. Na próxima visão, eu gostaria de colocar, na minha avaliação, normalmente se fala, até por processos históricos, do conflito de capital-trabalho. No meu entender, isso é uma visão totalmente ultrapassada. Existem normais conflitos de negociação, como a gente tem conflitos de negociação em qualquer tipo de relação de negócios ou de trabalho, tá certo? De conjugação de interesses, de ajustamento, mas na realidade, capital e trabalho se unem para atender uma demanda de mercado.
O mercado é que realmente estabelece a possibilidade de atender a remuneração do capital, a remuneração do trabalho. Então, no fundo, hoje, numa sociedade moderna, praticamente que já se estabeleceu uma consciência, ou no subconsciente esse tema não é debatido com abertura suficiente, com transparência, mas na realidade os dois têm que se unir o seu esforço, a sua competência, a sua função, no sentido de atender o trabalho. E o conflito, normalmente, no meu entender, não está na divisão da remuneração do capital e da divisão da remuneração do trabalho, que, no fundo, os dois também estão estabelecidos por regras de mercado maior. O capital é melhor ou pior remunerado em função do produto do mercado ou da competição com outros produtos, ou outros capitais, ou outras alocações de trabalho. Da mesma forma, o trabalho, ele trabalha no mercado de trabalho, em que cada um permanentemente tem que se capacitar, atualizar e buscar oportunidades de crescimento no mercado de trabalho. A verdade é a seguinte: a sociedade moderna, a competição e o atendimento do mercado, consumidor, não aceita passividade. Nós todos gostaríamos de ter uma posição de passividade, mas o mercado de consumidor local, mundial, globalizado não nos atende. Então é muito importante nós termos consciência que, no fundo, o nosso esforço de juntar o interesse do capital do trabalho estão numa meta comum, que ela sabe que existe um mercado consumidor que remunera o meu trabalho, tem um mercado consumidor que remunera o capital investido. E esses dois obedecem critérios globais de modificação. E o difícil desse processo é que nós, no nosso subconsciente, gostaríamos de ter tipicamente uma função pública, né, que eu consegui o cargo e nunca mais na vida preciso me preocupar em me modernizar, adaptar. Consequentemente, eu estabeleço essa estagnação, e isso que nos leva muitas vezes a esse custo absurdo, a ineficiência governamental, que a gestão do recurso humano é tratada de uma forma absolutamente de desrespeito, sucateamento ao ser humano, e em vez de continuar investindo, capacitando ele a fazer pertencer a uma sociedade com o conceito de servidor. Essa relação, vou dizer, desse processo normalmente não tem sido discutido de forma satisfatória, mas a verdade é que, se o mercado consumidor mudou, eu, como integrante de um serviço, de um trabalho, seja de que for, eu tenho que me capacitar. Eu sempre brinco o seguinte: uma fábrica de ioiô. Ioiô é moda, desapareceu. Se o ioiô desapareceu do consumo, aquele que era empregado ou investidor daquela empresa que fabricava o ioiô tem que mudar. Quem é que mudou? Não é a boa vontade do empresário, né? O mercado mudou. Então, consequentemente, o indivíduo que trabalha nessa empresa tem que se ajustar a uma mudança, porque esse produto não vai mais. Ele tem que descobrir de trabalhar numa empresa que nesse produto. Esse desafio mental, no fundo, existe permanentemente para todos nós. Gostaríamos de não tê-lo, mas, na realidade, esse é o mundo da disputa, o mundo real, e que não há quem o modifique, porque a pressão do mercado, cada um de nós é que estabelece as mudanças comportamentais e, consequentemente, as exigências. E isso é válido para qualquer tipo de atividade, né? E seria, teoricamente, a exigência também em relação à atividade da estrutura do recurso humano na estrutura do trabalho também, de se ajustar às evoluções tecnológicas ou dos processos de capacitação. Eu trago aqui uma evolução histórica muito interessante. Ela foi apresentada num debate que tivemos aqui por o professor Olavo de Carvalho, e eu gostaria de dizer o seguinte, que nesse processo nós também temos fatores culturais que nos impedem do ajustamento do indivíduo à evolução. Todos os fatores culturais que nós temos, elas foram historicamente estabelecidas por objetivos de termos poder sobre o indivíduo. O governo, historicamente, ou a igreja, ou a política positivista, ou o marxismo, ou o fascismo, ou das estruturas militares, todas elas, historicamente, querem comportamentos de militantes, pessoas obedientes, e não pessoas independentes, pensantes ou formadores de elites. Essa opressão cultural histórica, que ainda tem resíduos no nosso comportamento, faz com que nós tenhamos aí um conflito na evolução. E isso, no meu entender,
atinge não somente esse fator cultural histórico, mas influi no próprio comportamento da cultura global que nós temos que trabalhar e analisar. Nesse sentido, eu gostaria de caracterizar, vamos dizer, como é que a evolução do trabalho, a tecnologia de trabalho das empresas evolui. Historicamente, nós tínhamos uma qualidade não formal, e hoje nós passamos gradativamente a uma construção de qualidades asseguradas, gestão por processos e um processo integrado de management. O que se atinge nessa última etapa de integração? É uma integração absoluta da capacitação individual da pessoa dentro da atividade que ele exerce. E essa evolução justamente está no investimento maciço que tem que se fazer nas pessoas, no seu trabalho, na integração dessa pessoa no trabalho. E aí eu coloco, vamos dizer, dessa evolução, o quadro exatamente, que caracteriza. Historicamente, usava-se o conceito de mão de obra. Eu diria o seguinte, eu não quero mão de obra. Eu, pessoalmente, uso até um conceito assim, dentro da minha empresa é proibido usar a palavra mão de obra. Por quê? Eu não quero mão de obra. Eu quero a inteligência da pessoa e o envolvimento emocional. Por quê? Porque com isso eu tenho pessoas realizadas e tenho condições de criar competitividade e produtividade de padrão mundial. Porque no cenário das mais eficientes do mundo, só com esses patamares é que eu atinjo realmente eficiência e competitividade. Então acontece o que historicamente? A pessoa entra na empresa dentro do patamar de educação média que um operário do Brasil recebe, muitas vezes sem um curso primário. Nós recebemos esse indivíduo e o que nós temos que tentar converter essa pessoa num profissional que se realiza e que passa a ser um ser pensante, a um estágio de cidadão em que ele se torna consciente de saber que pertence a uma organização que realiza um produto para atender uma demanda no mercado, que ele sabe que se ele participar do processo da eficiência com prêmios de reconhecimento e valorização da carreira, é um elemento que participa do processo de atingimento das eficiências de produtividade e que, com essa conjugação, ele sabe que poderá participar no crescimento e desenvolvimento para atender às exigências do mercado. Consequentemente, essa evolução, e eu lhes digo, a empresa que não encontrar esse caminho, que não buscar, ela desaparece. O mercado mundial da competição só pode ter gente envolvida, participando, envolvida, capacitada, num crescimento permanente. Essa é a exigência do mercado. Aí se pergunta muitas vezes o conceito de mão de obra ou trabalho barato. Não existe um conceito de trabalho barato ou caro. Existe uma remuneração mais baixa, mais alta. Mas caro, realmente, da atividade, qualquer atividade do indivíduo, é a ineficiência, a falta de eficácia do trabalho, as perdas do processo produtivo. Então, vocês vejam hoje, quando o Brasil atinge altas produtividades no setor primário ou em atividades industriais e empresariais, no fundo, é o recurso humano que se capacitou, desenvolveu o conhecimento e tecnologias para crescer produtividade. Caro é não ter conhecimento, caro é não ter produtividade. E essa é a mudança do cenário mundial que faz com que haja uma relação completamente diferenciada das necessidades do cenário do contrato atual em relação que foi passado. E isso é uma evolução permanente e que cada vez exige mais. Então, dentro desse conceito, nós temos o contrato de trabalho histórico em relação a uma relação de trabalho em que exista uma identidade de valores e o sentimento de pertencer. Eu estou convicto de que as pessoas cada vez buscam mais, no seu lugar de trabalho, uma identificação dos valores que a empresa tem que ter com as relações de valores que as pessoas têm. Nessa conjugação é que eu realmente posso construir um sentimento de pertencer a uma equipe vencedora. Essa evolução conceitual é que faz com que haja um potencial de crescimento e de produtividade fantástica. Para ser bem pragmático, eu gostaria de perguntar assim para os senhores. O que significa, dar uma ideia, o que significa uma produtividade média? Vamos tomar o número de 100. O que significa uma pessoa ir ao trabalho desmotivada, sem interesse,
fazendo aquela obrigação totalmente. Rapidamente ela cai de um índice de 100, eu vou tomar um número de 70, tá certo? Mas provavelmente ela vai a 50% de eficiência e produtividade e perdas assim por diante. Agora, o que é uma pessoa motivada no trabalho, reconhecida, valorizada, capacitada, treinada, com vontade de crescer, de produzir e atingir prêmios de reconhecimento e produtividade? Ela facilmente vai ao número de 140. Então, nós facilmente temos uma diferença de custo e eficiência entre 100, que é a média, 70 mal operados, 140. Temos 100% de diferença em produtividade. Eu lhes digo que, na prática, quem descobre essa relação de potencialização dos recursos humanos pode chegar a patamares maiores do que a diferença de 100%. Consequentemente, nós entramos aí numa visão clássica no conceito de como se constrói estruturas de gestão e de trabalho, e nós vamos ver que todo o processo passa por esses 3 conceitos básicos: liderança, conhecimento e metodologia. Por que eu coloquei isso? Porque a consciência da mudança do comportamento da liderança é decisivo. O investimento no conhecimento é decisivo. E o terceiro fator, para que a liderança e o conhecimento se realizem, é preciso ter metodologia, tecnologias de gestão de processo. Aí eu gostaria de, então, entrar sobre o conceito da liderança. O que é a liderança? É a habilidade de influenciar pessoas para trabalhar entusiasticamente, visando atingir os objetivos identificados como sendo para o bem comum. Essa mudança de comportamento, vamos dizer, da liderança, no sentido de sair da relação da liderança autoritária histórica, é que faz com que uma empresa uma relação de trabalho possa ser moderna ou possa ser competitiva ou não. E aí eu coloco, vamos dizer, claramente o que é um dirigente que estabelece e controla, o que é um líder. Ele orienta, estimula o potencial máximo do ser humano. Aí eu pergunto aos senhores o seguinte: pega uma empresa que nem nossa aqui em Sapucaia, Siderúrgica Rio-Grandense. Vamos dizer que tenha 1.000 e poucas pessoas trabalhando lá. Historicamente, talvez eu precisaria 2, 3 líderes. Hoje, provavelmente, eu preciso mais de 100 líderes nessa empresa, se não for 150 líderes, tá certo? Porque em cada célula de trabalho, cada uma dessas, eu tenho que ter uma estrutura de liderança descentralizada. Para quê? Para que elas saibam em cada núcleo de trabalho o que é o benchmark, qual é a capacitação, qual é a relação. Então, os senhores vejam que o cenário do que é uma liderança histórica, o que é uma liderança moderna, uma estrutura de mudança da relação de trabalho, o que significa de modificações. E aí, no sentido de avaliar o que significa uma mudança de liderança moderna, eu gostaria de mencionar aqui 3 aspectos. Eu tenho que ter nas lideranças uma competência técnica, eu tenho que ter uma competência humana e eu tenho que ter uma competência conceitual. Normalmente as duas, a técnica e a humana, são as mais comuns, mas realmente poder avaliar o cenário, as condições das pessoas ou o cenário do negócio são decisivos. Então há uma mudança, exigência de que não me basta uma liderança com competência técnica, não me basta uma liderança humana sem base técnica, mas também ela tem que estar envolvida no processo. Consequentemente, o desenvolvimento integral da pessoa humana no trabalho significa uma maior produtividade e eficácia do próprio trabalho. Os senhores vejam que nessa exposição que eu estou fazendo, ela tem uma lógica sobre o aspecto humano absoluto. Nós saímos de conceituais que, como também o professor Gianetti colocou, de tudo que significa uma relação de trabalho. Então, eu tenho que buscar fontes de conhecimento elaboradas, estudadas, e converter isso numa gestão pragmática para potencializar os aspectos de máxima eficiência da empresa e que só pode acontecer se eu tiver a realização individual. É extremamente interessante que numa coisa que parece uma coisa essencialmente materializada, ela se converte no fim numa relação extremamente humanizada. E a pessoa que detectar que através da visão humanística do processo de gestão de recursos humanos, eu potencializo essa realização, eu consigo construir verdadeiramente uma situação de desenvolvimento. Então surge aí o conceito seguinte: o verdadeiro líder é o líder servidor, consciente de que seu verdadeiro papel é o de servir a sua comunidade e aos seus liderados. Trabalhando com o espírito de servir, estamos construindo um verdadeiro capital social. A verdadeira evolução de uma sociedade, ela só
vem acontecer quando houver o crescimento do capital social. O que significa isso? Crescimento da relação de confiabilidade das pessoas entre si e das instituições. As empresas competitivas, elas criam capital social. Para o Brasil se tornar competitivo, é preciso nós conquistarmos confiança nas nossas instituições. Nós, por enquanto, estamos trabalhando, destruindo a nossa confiança nas instituições. Consequentemente, na relação global da sociedade, nos falta construir capital social. Nas pequenas estruturas, nós temos uma sociedade que já trabalha com o conceito de capital social. Eu aqui, nesse conceito do líder-servidor, eu recomendo a vocês um livro que, inclusive, já passou a liderança de leitura, que apareceu esses dias nas Veja, que é o livro sobre o monge e o executivo, né, de James Hunter. Esse livro é extremamente interessante porque mostra, de uma forma simples e clara, como é que se comporta um líder histórico, autoritário, e como é que se conduz o líder servidor. Recentemente, no congresso nos Estados Unidos, daqueles congressos que só os americanos sabem de realizar, de praticamente uma presença de 10 mil pessoas, Congresso sobre Recursos, da Associação de Recursos Humanos, o tema mais atual foi justamente assim, a diferença da liderança, e a palavra que surgiu é servidor, a atitude da liderança servidora. E vocês podem ver que o sucesso cada vez mais está caracterizado. Vocês podem ver que o próprio eleitor hoje começa a perceber quando é que eu tenho um político eleito, se ele está a fim de que nós o sirvamos ou ele está a fim de nos servir. Tá certo? Cada vez mais nós vamos aprender a distinguir isso. E essa diferença é que faz com que se possa construir realmente uma sociedade moderna. Quando eu coloco esses conceitos, indiscutivelmente existe uma certa quota quase que utópica nesse processo, mas eu lhes digo que na minha vida prática, eu cada vez percebo que o potencial que existe na natureza humana, de quando ela for potencializada na perspectiva de crescimento, né, ela modifica-se. Eu vou contar um exemplo bem prático. Nós temos um sistema de CCP, quer dizer, busca de melhorias nos pequenos grupos de trabalho em várias áreas das fábricas. Nós fazemos um concurso de cada fábrica, quem é que faz as proposições de melhorias desses grupos em cada uma das fábricas, e depois juntamos todas as fábricas no Brasil. Esse ano ganhou um grupo do Ceará, e depois do grupo ter ganho, nós temos uma reapresentação na hora da premiação. Bom, se passa 2 dias junto com o pessoal todo. E aí, um dos operadores, que é um grupo de 6 pessoas que faz a apresentação, que era da laminação da nossa usina do Ceará, esse grupo ganhou, ele mencionou uma frase que a mim me sensibilizou profundamente. Né? Ele disse assim: eu cheguei como peão e saí como campeão. Tá certo? O que ele quis dizer com isso? No fundo, eu digo assim, ele chega como peão e sai como cidadão. Tá certo? Né? A pessoa se capacitou pela educação, pela força de vontade própria, porque eu sempre digo o seguinte: eu não posso obrigar ninguém a se aprimorar, a estudar. Eu posso dar meios e apoiar. Agora, a vontade de vencer, crescer, aprender mais, tem que estar em cada um. Eu posso apoiar. Agora, esse objetivo da conversão de um peão, de um cidadão, é que é a verdadeira meta no sentido de buscar a eficiência na empresa. Essa visão de busca da empresa, no fundo, no meu entender, ela tem um aspecto muito mais amplo, que é uma dimensão social, uma dimensão até de relação de responsabilidade social. Então, eu vejo que dentro de uma visão pragmática de busca de resultados, a relação de contrato de trabalho moderno, que busca a potencialização do ser humano, é o caminho da eficiência, da produtividade, que tem uma visão eminentemente econômica, mas, de outro lado, é uma construção profundamente humana. Muito obrigado. Obrigada ao Dr. Jorge, que concluiu este choque de humanismo no capitalismo brasileiro. Eu até faço a primeira pergunta ao próprio Dr. Jorge: quantas empresas brasileiras hoje,
Qual é o percentual do empresariado brasileiro que está praticando ou desenvolvendo esta cultura de estimular as pessoas à autorrealização? Eu vou dar uma cota liberal nesse processo, tá certo? O mercado é tão maravilhoso que força as empresas a se tornarem humanas, tá certo? Isso é uma coisa genial do processo, tá certo? Por quê? Quem não fizer isso não é mais competitivo. Então as pessoas fazem isso ou por ter inteligência, vamos dizer, de lerem, descobrirem esse potencial, ou fazem isso pela pressão do mercado. Porque os melhores executivos profissionais só vão buscar empresas onde isso acontece. E se você quiser ser o vencedor, você tem que ter um time de profissionais que pense dessa forma. Então eu digo o seguinte, o mercado está nos forçando a que isso aconteça. Certo? A empresa que não buscar esse caminho, de buscar a capacitação do menor colaborador, no sentido de envolvê-lo no processo, de buscar a sua inteligência, não conquista espaços no mercado. Então, o que acontece? Agora, quem tem alguma formação espiritual, tá certo? Ou tem alguma visão holística dos processos, quem tenha visto um pouco, lido Capra, vamos dizer, conceitos de pertencer, outras coisas desse tipo, começa a relacionar uma visão eminentemente econômica com uma visão, vamos dizer, elaborada espiritualmente. Eu digo mais ainda, eu não toquei aí, vamos dizer, eu gosto de falar no de Ayn Rand, né, naquele egoísmo construtivo, né? Você pode ser solidário na sua comunidade por aspectos religiosos e emocionais, ou você pode ser solidário com a sociedade por um ato de inteligência. Qualquer um dos dois serve para mim, tá certo? Né? Por quê? Porque eu investi na melhoria do processo, eu sou, no fim, o maior beneficiário desse processo. Então, essa relação, como nós pertencemos, e aí novamente a palavra pertencer, eu pertenço a núcleos, a células, né? Eu pertenço à comunidade, à minha paróquia. Então, esse processo de investimento, se você realiza na empresa, os frutos são fantásticos. Eu, há 20 anos atrás, numa palestra de jovens empresários do Paraná, eu dizia assim, investir no recurso humano dá 2 retornos. Primeiro, o seu emocional, tá certo? E o segundo ainda dá lucro. Tá certo? Então, quando a pessoa começa a aprender isso, realmente há uma mudança comportamental por inteligência ou por pressão de mercado. Obrigada, doutor Jorge. Agora, o professor Eduardo Gianetti, bem da plateia. Como uma população que não tem condições saudáveis e dignas de se desenvolver cognitiva e psiquicamente, como a nossa, poderia chegar a situações de trabalho como fonte de realização pessoal? A resposta passa, sem nenhuma dúvida, por educação fundamental de qualidade. Eu acho que esse é talvez o maior desafio civilizatório que o Brasil tem diante de si. E, infelizmente, chegamos ao século XXI com uma agenda desse tipo que é característica de século XIX nos países que são hoje desenvolvidos. O nosso ensino fundamental é muito deficiente e isso, de fato, priva o ser humano de uma qualificação e de uma competência que lhe fará falta pelo resto da sua existência e que dificilmente vai ser corrigido, porque há um tipo de aprendizado e há um tipo de formação que, se não ocorre na idade adequada, depois ele dificilmente se realiza. No entanto, eu não seria tão pessimista assim, e eu estou com os números aqui de uma pesquisa que foi realizada em 2003 pelo Instituto da Cidadania e pelo SEBRAE sobre o perfil da juventude brasileira. E o número não é muito satisfatório, mas mostra que já existe hoje, presente na juventude brasileira, foram 3.050 jovens de 15 a 24 anos entrevistados nessa pesquisa, mas já existe uma semente na juventude brasileira de percepção de que o trabalho não pode ser encarado apenas como necessidade, ele é também, e se ele de fato merece esse nome de trabalho, ele é também um elemento indispensável da autorrealização humana. 29% desse contingente entrevistado afirma buscar no trabalho não apenas o seu sustento, mas também a sua autorrealização. Se nós formos para aqueles que ingressaram no ensino superior, ou seja, extraindo dessa amostra apenas aqueles que têm acesso ao ensino superior, esse número aumenta para 51%, ou seja, mais da metade dos jovens no ensino superior brasileiro já tem uma percepção de que trabalho não é apenas um meio
um sacrifício que a pessoa faz em nome de um ganha-pão, em nome de um sustento. O trabalho precisa ser cada vez mais um caminho de expressão e de afirmação de valores humanos, algo em que a pessoa possa mostrar o que ela tem de melhor. Ou seja, a ideia de que a felicidade humana não está tanto no possuir, mas sim no fazer, na atividade. E aqui eu queria apenas completar rapidamente a resposta, lembrando uma fórmula que eu encontrei no filósofo grego Aristóteles e que eu acho que sintetiza muito bem essa noção do trabalho como fonte de realização. O Aristóteles dizia, uma fórmula lapidar: o prazer aperfeiçoa a atividade. Notem que coisa genial. Se você tem prazer em alguma coisa, você vai exercitar a atividade que te dá prazer. Ao exercitar, você se torna um exímio praticante dela. E ao se tornar um exímio praticante dela, você tem prazer em exercitá-la. Há um efeito de retroalimentação, e esse é o círculo virtuoso de quem começa a encontrar na atividade que exerce uma fonte de realização. Ela passa a ser prazerosa, e ao se tornar prazerosa, ela aperfeiçoa. E ao aperfeiçoar, ela se torna mais prazerosa. Então a pessoa realmente encontra no trabalho não aquela visão da mão de obra, aquela visão do aluguel, do tempo, da cessão de uma energia para que outro a consuma, mas ela encontra ali o caminho, o espaço da expressão e da satisfação daquilo que traz em si de valor e de criatividade e de potencial de realização. Eu acho que o que Aristóteles formulou há mais de 2000 anos atrás é uma realidade presente no mundo hoje, e a novidade, como o Dr. Jorge colocou, acho que de maneira impecável, se nós tivéssemos combinado aqui, eu acho que não teria sido mais afinada essa participação. Isso hoje é uma exigência econômica, é uma exigência de mercado. A empresa que não conseguir mobilizar o ser humano integral, ela será excluída no mundo da competição, porque não há mais espaço para essa relação totalmente alienada de compra e venda de força de trabalho, como se fosse uma mercadoria qualquer, como se fosse alguma coisa que pode ser mastigada, consumida e dispensada, sem que se entenda que essa energia vital, que é o trabalho, é algo a ser aprimorado, a ser potencializado e a ser criado no próprio universo do trabalho. Muito obrigada, doutor Eduardo Gianetti. Agora o Leandro fará uma pergunta aos painelistas. Na verdade, eu tenho uma pergunta para o doutor Gianetti, agradeço a belíssima apresentação. E a minha pergunta é a seguinte: na sua opinião, nós estamos elegendo e formando lideranças servidoras no setor público e que estão trabalhando para a redução do trabalho alienado? Ou seja, os nossos líderes, eles estão criando as condições institucionais para permitir a redução do trabalho alienado? Eu tendo a crer que não exista brasileiro hoje que não esteja desapontado com a qualidade das suas lideranças e das nossas lideranças políticas. Eu acho que esse é um sentimento amplamente compartilhado. Agora, isso tem a ver também com uma estrutura de incentivos e um desenho institucional mal desenhado, mal resolvido, mal concebido. Qual é a alienação na política? É quando o jogo do poder se torna um fim em si mesmo. É quando a manutenção de uma situação de poder se torna o nome do jogo. Não há mais o compromisso efetivo com a busca de soluções para problemas da existência coletiva da vida social. Por que isso se agrava no Brasil? Nós vemos a situação da nossa Câmara, dos deputados, por exemplo, tendo a falta de vergonha na cara de querer aumentar salários de maneira aberrante, dado o quadro que nós conhecemos da vida de tantos brasileiros. Por que nós vemos tantos escândalos proliferando em todos os níveis de governo no Brasil? Porque nós temos uma estrutura de incentivos inadequada, e nós temos um problema que eu não vou poder me alongar, mas eu queria pelo menos apontar, pôr o dedo na ferida. Nós temos um problema constitucional hoje, sério, ligado ao Pacto Federativo. Está muito mal resolvida a relação entre União, Estados e municípios. O ponto essencial é o seguinte: nós não vamos ter uma melhoria na qualidade da gestão pública e dos recursos que passam pelo setor público enquanto o gasto público não estiver intimamente associado ao ato arrecadatório. Ou seja,
O gasto público tem que ocorrer na instância mais próxima possível de onde ele é financiado e de onde ele é arrecadado. Ou seja, se a tarefa é municipal, o imposto tem que ser municipal e a arrecadação tem que ser o mais possível local. Isto aproxima o gestor público daquele que está financiando, que está bancando com o seu trabalho a decisão que ele está tomando. Esse sistema que nós temos no Brasil, do dinheiro ir até Brasília, o grosso do dinheiro público, vai até Brasília, depois é distribuído por mecanismos de pouquíssima transparência, de volta para estados e municípios, sem nenhum controle direto da população que está com o seu trabalho permitindo a geração e a criação dessa riqueza, é uma receita para líderes que não têm vínculo, não têm compromisso, não têm incentivo para usar esse recurso de uma maneira que reverta em benefício social. Então nós vamos ter que realmente repensar a estrutura de incentivos e a maneira como se distribui hoje a autoridade para arrecadar e as atribuições típicas do setor público em âmbito federal, estadual e municipal. Essa, na minha opinião, é a grande tarefa a ser feita para melhorar a qualidade da gestão de recursos públicos no Brasil. Nós vamos ter que pensar em profundidade o modelo de Estado que nós queremos, e, na verdade, são dois os modelos exequíveis. Ou é um Estado centralizado, a União arrecada e é responsável pelo gasto, ou é o Estado federativo, em que municípios e estados têm maior autonomia, têm maior fatia do bolo tributário e são responsáveis pelas atuações. O que nós não podemos ficar é com esse híbrido indefinido, em que é um suposto Estado federativo, mas em que o dinheiro vai até a União, vai até o governo federal e depois tem que ser repassado, tem que ser mandado de volta, sem nenhum controle, gerando todo tipo de desvio, de desmando e de má apropriação em âmbito estadual e municipal, como nós vemos proliferar por esse Brasil afora. Nós vamos ter que definir, de uma vez por todas, qual é o modelo de Estado que nós desejamos e, a partir daí, ter uma estrutura de incentivo muito mais exigente para que o recurso público sirva para aquilo que ele, afinal de contas, em nome do que ele foi recolhido, que é atender necessidades de ação coletiva na vida nacional. Doutor Eduardo, muito obrigada. Aliás, a propósito, essa seria, na definição ouvida ontem aqui, um Estado atlético, um choque de eficiência, como pregou o doutor Jorge na recente entrevista à revista Veja, nas páginas amarelas. E, aliás, vem aqui uma observação que é cumprimentos à sua entrevista. Não foi pergunta, apenas cumprimentos, doutor Jorge, complementando aí o que acabou de dizer o professor Eduardo em relação à exigência do cidadão em relação à eficiência do Estado. Doutor Jorge Gerdau, vou colocar duas perguntas, porque são as duas do Oriente. Seu ideal parece ser a empresa família do tipo japonês. E como competir com mão de obra semi-escrava na China? Bom, eu diria que esse processo na China, indiscutivelmente, é uma transição, tá certo? E nós, indiscutivelmente, vamos passar, enquanto houver essa evolução lenta e progressiva na China, durante esse período, vamos dizer, o nível de competitividade da China é extremamente elevada, principalmente no que concerne a parte do trabalho, a mão de obra, ali é a mão de obra. E então realmente é um problema muito sério. Existem, fora desse aspecto da parte da força do trabalho, existem outras distorções ainda na estrutura chinesa que a gente não sabe bem aonde é que começa a estrutura de propriedade. Muitas empresas hoje têm estruturas associativas em que não só o governo federal, mas os governos estaduais e regionais têm participações na estrutura de capital com o sistema financeiro. Então, as regras econômicas, elas são regras não transparentes, não obedecem os critérios clássicos de visão econômica. Daí um pouco essa discussão que nós estamos vivendo no Brasil, de classificar a economia da China como uma economia de mercado. E isso é um tema, no meu entender, que ainda vai trazer muitos conflitos nas nossas relações, vamos dizer, e na estrutura de importação e exportação. Então, na realidade,
A minha visão, vamos dizer, quando coloca a visão da relação da família, eu não coloco esse tema, vamos dizer, eu tenho uma convicção absoluta da relação ter que ser profissional. Nós precisamos de profissionais em todas as atividades, tá certo? Agora, vamos dizer, você pode ter uma relação de trabalho de equipe ou não de equipe com essa equipe profissional, né? Você pode ter uma equipe que está emocionalmente envolvida ou não envolvida, tá certo? Então tem que se separar completamente esses conceitos. O que é interessante no processo é que valores que as famílias têm ou normalmente se defendem dentro de uma estrutura familiar, elas são profundamente válidas para uma empresa que quer construir uma perpetuidade. Eu, pessoalmente, pelo fato do grupo ter mais de 100 anos, eu me preocupei muito nesse conceito, vamos dizer, o que define construir mais 100 anos, né? Então, é preciso, vamos dizer, uma empresa só constrói sua perpetuidade se tiver valores. Então, e como os valores é uma coisa que vem essencialmente da família, tá certo? É o núcleo familiar que estabelece os conceitos de valores, então existe uma confusão nesse negócio, mas eu sou absolutamente favorável ao conceito de total profissionalização no conceito da valorização do profissional no trabalho. Agora, eu digo o seguinte, você pode ter envolvimento emocional ou não dessa equipe, você pode ter sentimento de pertencer ou não. É a mesma coisa do time de futebol, tá certo? Um time de futebol que está entrosado e trabalha com equipe de profissionais, mas emocionalmente envolvido no processo, tem um resultado. Por isso que é tão importante o líder. Certo? Então, esses exemplos que tem que se tomar, e por isso que hoje os empresários contratam as palestras sobre o técnico do vôlei, né? O Bernardinho, tá certo? Né? Se vocês ouviram o Bernardinho, ele é um gestor de processos, gestão de qualidade total absoluto. Certo? E hoje as empresas contratam o Bernardinho para ouvir as palestras de como liderar. Tá certo? E o envolvimento emocional que ele faz, e cria verdadeiro fanatismo, né, de buscar resultados. A empresa que não buscar isso, ela também não vence, né? Obrigada, doutor Jorge. A propósito da sua entrevista, eu até tenho uma grande curiosidade de saber qual será a reação do governo, porque hoje à tarde o doutor Jorge terá uma audiência com o presidente Lula em Brasília. Então, eu queria muito saber o que ele vai dizer, qual será a reação, porque este é o público que o senhor estava dirigindo aquela entrevista. Doutor Gianetti, eu vou colocar duas perguntas numa só. A reforma do Poder Judiciário, a Emenda Constitucional 45, aprovada no final de 2004, ampliou a competência da Justiça do Trabalho. Agora, o juiz do trabalho julga não só as relações de emprego, mas também todas as relações de trabalho. Na sua opinião, isso foi um avanço ou um retrocesso? Quais os possíveis efeitos na relação laboral? E não seria importante ressaltar também, como inibidor da geração de emprego, essa é uma outra pergunta que eu coloco junto, a enorme burocracia brasileira quando a abrir ou fechar uma empresa? Sem dúvida. Nós não temos no Brasil um ambiente institucional amigável ao empreendedorismo, à livre iniciativa. O Banco Mundial fez uma pesquisa, coisa de 1 ou 2 anos atrás, comparando o tempo que demora para se iniciar um novo negócio em diferentes países do mundo. Na Austrália, era coisa de 2, 3 dias. No Brasil, 158 dias. É porque eles não perguntaram o tempo que demora para fechar uma empresa no Brasil. Porque aí teriam encontrado o segredo da vida eterna, né? Uma empresa no Brasil é imortal. A dificuldade, o entrave burocrático para se fechar uma empresa no Brasil é uma coisa inacreditável. O que deveria ser um fato normal da vida. Economia de mercado existe para que empresas possam ser permanentemente criadas e fechadas. Um negócio que não dá certo é uma informação relevante do ponto de vista social. Foi uma tentativa de investir recursos num dado ramo, numa dada atividade, que não recebeu os votos do mercado, do consumidor necessários para sancioná-lo. É importante que essa tentativa tenha sido feita e tenha mostrado que não é por aí. A combinação de preço e qualidade desse negócio não se justificou, não se legitimou, encontrando na outra ponta cidadãos, consumidores, dispostos a bancar essa atividade com o resultado do seu trabalho.
Portanto, quanto mais empresas forem criadas e fechadas, mais vigoroso, mais intenso é o processo permanente de descoberta, que é o grande mérito do mercado competitivo. E nós, no Brasil, não temos essa visão, né? É muito difícil abrir uma empresa, existe um potencial enorme de empreendedorismo no Brasil, que acaba sendo desmotivado pelos entraves, pelas dificuldades, pela inércia de um ambiente que conspira contra a livre iniciativa. E, do outro lado, também você fica com pendências. Se você, por acaso, abrir um negócio e não teve bom resultado, você fica com uma pendência, fica com um ônus e com um passado não resolvido, que pode ficar te perseguindo pelo resto da vida, o que te amarra para novas iniciativas. Nós tínhamos que arejar, nós tínhamos que oxigenar esse ambiente institucional para permitir o empreendedorismo na sua plenitude e com o mínimo de entraves desnecessários colocados por uma tentativa de controle, de cerceamento, de fiscalização, que acabam gerando o seu contrário. É um desses casos em que a tentativa de fiscalizar, de arregimentar, de regulamentar, acaba empurrando para uma situação de informalidade, de total descontrole e de total ausência de fiscalização, um contingente importante de brasileiros, empreendedores, que eu não tenho dúvida, prefeririam muito, mas muito mesmo, estar na economia formal, trabalhando regularmente, podendo ter acesso a crédito, podendo melhorar a produtividade, podendo ir para o mercado de capitais, podendo florescer como floresceriam num ambiente organizado de economia de mercado. Então, realmente, eu não consigo crer que alguém possa achar hoje que o Brasil viveu uma experiência de neoliberalismo. Porque nós temos um Estado gigantesco. O Sérgio Abranches, o cientista político carioca, definiu bem. O Estado brasileiro é a melhor fórmula que eu conheço. É o Leviatã anêmico. Ele combina o gigantismo de um Leviatã com a anemia da impotência, da incapacidade de resolver os problemas elementares para os quais ele existe, que são ensino fundamental, saúde pública, alguma infraestrutura e segurança pública. Este Leviatã anêmico está sufocando a sociedade brasileira, está sufocando a livre iniciativa. A sociedade brasileira mostrou capacidade de reação salutar ao impedir a MP 232. Eu acho que pode ser o início de uma outra relação em que a sociedade civil e o setor privado passam a impor limites. O que nós não podemos é continuar, como vínhamos no passado, aceitando que esse Estado, que é um Leviatã anêmico, resolva os seus conflitos internos entre União, Estados e municípios, empurrando a conta cada vez mais para a sociedade e para o setor produtivo que cria riqueza, inventando contribuições, que foram inventadas exatamente para driblar o problema da distribuição de recursos dentro do próprio Estado brasileiro. Então eu espero e torço para que a reação da sociedade à MP 232 não seja um episódio isolado, mas seja o início de um novo padrão, de uma nova mobilização da cidadania, da sociedade civil, mostrando a esse Estado brasileiro que ele chegou a um limite e que não há como continuar acomodando esses conflitos internos ao nosso Leviatã anêmico, jogando a conta para a sociedade, porque aí o parasita vai matar o anfitrião. E nós corremos o risco de sufocar se esse jogo continuar caminhando como veio dos últimos 10 anos, quando a carga tributária no Brasil passou de 26% para 36% do PIB. Este jogo terminou, está encerrado. Daqui para frente vamos impor um novo padrão de relacionamento e vamos caminhar para uma sociedade mais parecida com o mercado e mais parecida com o que dá certo nos países que florescem e geram riqueza. Obrigada. Nós estamos encaminhando a finalização deste segundo painel do 18º Fórum da Liberdade. Embora não seja o papel da mediadora de responder perguntas, mas eu recebi uma pergunta aqui e não vou fugir da raia, porque estamos no final. Qual é o papel da mídia na liberdade debatida neste fórum? Quero dizer ao estudante da Unicinos de Relações Públicas que a nossa responsabilidade da RBS, minha profissional, e de todas as empresas de comunicação do Rio Grande do Sul e do país que estão fazendo a cobertura deste grande e consagrado evento é exatamente este. Nós, junto com os organizadores, somos um pouco responsáveis pelo sucesso do que está acontecendo em Porto Alegre. E o Dr. Gianetti ontem assistiu à transmissão ao vivo do primeiro painel e da abertura deste fórum,
o que, segundo ele próprio me declarou hoje de manhã, seria impensável em outra parte do Brasil. Então, este é o papel que a imprensa tem, e é isso que nós estamos fazendo ao divulgar o máximo possível tudo o que está acontecendo neste fórum. Hoje mesmo pela manhã, ouvimos num programa na Rádio Gaúcha, César Maia e o próprio Dr. Gianetti, que não só falou para vocês, conteúdos que ele expôs para todos os ouvintes do Rio Grande do Sul. Então, eu estou dando essa resposta e assim encerro este painel, agradecendo imensamente a presença do Dr. Jorge Gerdau e Johann Peter, com o brilho de sempre, com as competências e as referências que tem, hoje um empresário multinacional para o orgulho dos gaúchos, e o professor Eduardo Gianetti da Fonseca, que é sempre brilhante nas suas exposições e hoje fez uma referência especial a este choque de humanismo no capitalismo de nosso país. Ao Leandro também a colaboração, e eu agradeço por ter participado deste painel.